Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Jackson e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre soja, os grandes mitos que estão por trás da soja. Se você consome muita carne, esse vídeo é para você. E se você é vegetariano ou vegano, esse vídeo também é para você. Um dos grandes mitos que eu escuto falar muito sobre a carne, sobre a soja, é que todo vegetariano consome soja. E essa é uma grande mentira, não é verdade. Primeiro que a soja é um vegetal entre os milhares que existem que o vegetariano pode consumir. Se criou essa ideia porque a soja realmente é uma leguminosa rica em proteína, assim como todas as outras leguminosas. E esse argumento aí, muita gente que acaba defendendo uma alimentação rica em carne, em proteína animal, ou talvez até uma alimentação que precisa ter proteína animal, mesmo que seja de forma moderada ou uma quantidade pequena, é um argumento infundado. Por quê? O vegetariano ele não tem somente a soja como opção, tá? E a gente sabe que hoje existe uma grande migração, muita gente que consome produtos industrializados, tá? Vegetais, eles estão procurando, justamente por conta dessa má imagem da soja, dessa propaganda negativa, estão procurando produtos livres de soja. E estão nascendo centenas de empresas no mundo inteiro de produtos livres de soja, livres de glúten, livres de lactose. Então esse é um mercado que está em expansão. Então, ao contrário do que muita gente pensa, vegetariano não vive somente de soja. E atualmente a maioria dos vegetarianos já tem até raiva dessa história da soja. Um outro argumento que a gente escuta muito sobre a soja é que a soja ela tem muito transgênico, tem muito veneno. E o pessoal fala, e apesar a questão do transgênico que eu ainda vou abordar, o pessoal fala, o que adianta ser vegetariano que vocês estão consumindo um monte de coisa com veneno, especialmente ali a soja. E esse daí é um outro mito, tá? Porque a palavra certa seria, na verdade, defensivos agrícolas. E os animais, eles possuem uma liberação lenta desses defensivos agrícolas organoclorados. Então, eles demoram mais tempo para sair do corpo do animal. Um exemplo, mesmo depois que um veneno, um defensivo, foi proibido, décadas depois, este animal ainda ele tem traços deste defensivo, desse agrotóxico, ou seja lá a forma que você queira dizer. Décadas depois, esse animal ainda ele tem. Então, aquele animal que esteve em contato direto com aquele defensivo, ele vai passar para as próximas gerações, que é o que aconteceu com o DDT, que foi utilizado amplamente no Brasil e depois proibido. E ainda hoje a gente tem esse quadro de novas gerações nascendo ainda com traços do DDT. Então essa é algo que não é verdadeiro, porque os animais eles concentram mais os agrotóxicos nos músculos. Então a pessoa que consome muita proteína animal, ela está com certeza consumindo muito mais desses defensivos agrícolas, dessas partículas, enfim, de defensivos agrícolas. Então essa daí é uma mentira muito, muito grande que as pessoas inventam, que vegetariano consome muito agrotóxico. E vegetariano tem a opção também dos orgânicos e de outros alimentos mais naturais, assim como a pessoa que consome também ali carne e seus derivados, mas obviamente que nesse caso a gente tem um leque de coisas ruins por trás da carne. Então ali nós temos o mito dos defensivos agrícolas, né, em relação à soja. Nós temos o mito que vegetariano ele só consome soja, e como eu disse, existem já centenas de empresas que estão investindo nessas proteínas isentas de soja, que é proteína de ervilha, proteína de arroz. Então, novamente, isso também não é verdade. Uma outra coisa que muita gente diz também por aí, sem base científica nenhuma, é que a soja deixa os homens mais afeminados.
e não existe evidência científica nenhuma de que isso seja verdade. A soja é um alimento produzido há milhares de anos, é consumido de forma extensiva pelos asiáticos, e a gente não vê nenhuma relação, nenhum artigo científico sério, randomizado sobre este assunto, e nem haveria por se tratar de um tema tão polêmico e sensível. Além dessa questão, tá, um ponto muito importante que muita gente fala, em relação a isso, mas para quem que a soja é produzida? 90% da produção da soja não é feita de forma exclusiva para o vegetariano, 90%, mais ainda se eu for me arriscar. Mais de 90% não é produzida de forma exclusiva para o vegetariano. A soja, ela é transformada em óleo para você fritar o seu bife. A soja, ela é transformada em ração que vai alimentar as vacas leiteiras e o gado para abate. Então, essa história da soja provocar ou transformar, tornar os homens mais afeminados também não é verdade, porque quem consome mais soja, por tabela, é obviamente a pessoa que consome muita carne, muito leite. Vamos pensar aqui comigo. Se você consome muita carne gordurosa, os seus níveis de colesterol, eles vão aumentar, vai ter muita gordura. Em relação à vaca, é a mesma coisa. Se ela consome muita soja, ela vai ter muito que no corpo dela. Muito do que a soja foi tratada, seja defensivos agrícolas, ou seja, mesmo essa teoria, se fosse válida, mas não é, porque não existe nenhuma prova científica, quem seria mais afeminado seria quem consome muita carne e muito leite. Então é algo ali que cai totalmente por terra também, é um outro mito. Em relação ali aos industrializados, tá? Que vegetariano só consome soja, isso é mentira, não é verdade. Da soja provocar, deixar ali os homens mais afeminados, também não existe nenhuma prova científica. Dos agrotóxicos também um outro mito muito grande. Eu acredito que em relação à soja a gente realmente deve evitar. Um exemplo, né? Um produto que é usado muito pelos vegetarianos é o PVT, que é proteína vegetal texturizada. Ela é feita a partir de uma extrusão, que é um processo químico industrial, onde a gente tem perca de nutrientes, perca de vitaminas, perca de enzimas, enfim, eu tenho a modificação ali de um alimento, da estrutura molecular de um alimento. Eu não tenho mais aquele alimento original. Então, realmente, eu acredito que o industrializado a gente deva deixar, seja você vegetariano ou não, precisa deixar. O ideal é consumir o alimento in natura. Um outro ponto de vista que é muito falado em relação à soja, que vai deixar ali os homens mais afeminados, é porque ela é uma reguladora hormonal. E esse regulador hormonal, um dos hormônios que ela possui, um hormônio majoritariamente feminino, mas isso também é um mito, que se você consumir muito da soja, esse hormônio feminino, como ela tem bastante, vai subir lá em cima. Mas justamente a verdade é que ela é um regulador. Por exemplo, acontece algo semelhante com a vitamina B12. Tu vai lá e toma uma vitamina B12 de 5.000 unidades internacionais, que é uma quantidade muito grande. Mas o teu corpo ele consegue absorver somente 5%. Justamente por isso que é feita uma dosagem muito grande da vitamina B12. E ali a ciência sabe que a vitamina B12, eu estou pegando só um exemplo, isso não ocorre com todas as vitaminas ou com todos os nutrientes, hormônios, enfim, seja lá o que for, não acontece com todos. E no caso da vitamina B12, a ciência sabe que ela não ocorre retenção. O que você ingerir de excesso, isso é eliminado pelo teu corpo. Imagine um copo, você vai enchendo de água. Quando ele chegar a um nível, ele vai transbordar. Não tem como caber mais, a mesma coisa acontece com a soja. Ela é um regulador hormonal e esse hormônio, tanto homens como mulheres precisam. Atingiu ali a sua necessidade diária, o corpo naturalmente elimina o excesso. Então esse é um outro
muito grande. E algo que o pessoal tem comentado muito agora é sobre a falta de carne nos mercados, e muita gente está falando, Jackson, isso daí é para que as pessoas consumam mais soja modificada, soja transgênica e tal, um monte de coisa. Mas, amigos, o arroz é tão modificado quanto a soja. Então esse é um outro argumento que não tem lógica. E a soja, porque muita gente está falando, para que as pessoas consumam hambúrguer de soja, consumam alimentos à base de soja, mas o que a gente vê no mercado é justamente o inverso, a indústria investindo em outros tipos de proteína que não sejam a soja, porque a soja, ela ainda assim é um alimento que causa alergia em um grupo muito grande de pessoas. Então muita gente tem alergia à soja. Então esse é um outro argumento que também está infundado, ok? Então muita gente está falando que a carne está faltando em muitos lugares. Isso daí já é um objetivo para que eles introduzam a soja, que é geneticamente modificada e tem toda essa questão de deixar os homens mais afeminados, a geração soy boy, que algumas pessoas falam. Gente, isso é mentira, porque boa parte da produção de soja vai se transforma em óleo de soja, que vai ser usada para fritar um monte de porcarias. E um outro ponto importante, vai para alimentar vacas leiteiras, vai para alimentar os porcos, vai para alimentar o gado para abate. Enfim, a soja, a maior parte dela não é fabricada para os vegetarianos. Eu diria até 99% não vai para produzir alimento exclusivo para o público vegetariano. Então essa é uma outra teoria totalmente infundada. Por que a soja está faltando? Porque a gente está tendo surtos de Covid-19 em frigoríficos. Então muitos frigoríficos estão tendo que fechar as portas. Isso está provocando uma queda ali na procura de carne em muitos lugares. Um outro ponto muito importante da carne estar faltando em muitos lugares é porque a demanda por soja está muito alta. Então está faltando soja no mercado. A Rural Business, que é um portal de notícias super confiável, diz que no ano de 2020 vai faltar soja. Se falta soja, nós teremos uma crise, muito provavelmente uma crise alimentar por falta de alimentos. É por isso que a restrição de compra de carne em muitos países, é por isso que o preço da carne sobe tanto, é porque a falta de alimento para alimentar o gado. Então esse é um ponto muito importante para vocês pensarem. Gente, por trás da soja, essas questões que nós temos é muito mito e pouca verdade. A maior verdade de tudo isso é que você precisa procurar alimentos naturais, saudáveis. Quanto mais natural possível for, melhor. Se você tiver capacidade de adquirir alimentos orgânicos, melhor. Se você tem como construir uma horta na sua casa, melhor ainda, porque o número de pesquisas por como construir uma horta orgânica no quintal, uma horta no quintal de casa, aumentou exponencialmente. Então esse é o vídeo, tem muito mito e pouca verdade. Pesquise e você verá qual é o lado que está certo.